Olá, queridos amigos, é bom estar com vocês mais uma vez e hoje nós vamos falar sobre o perispírito, este elemento tão importante no agregado humano, e trazer talvez uma abordagem um pouco diferenciada dos nossos estudos tradicionais, muito importantes, básicos para o conhecimento da doutrina, das relações interplanos. Mas vamos lá. Qual seria a ideia nessa primeira parte, né? Falar do espírito, do corpo humano, do perispírito, fazer algumas considerações, trazer algumas dúvidas que nos ocorreram durante o estudo e uma série de afirmações de Kardec para a nossa reflexão e para a própria doutrina espírita dentro de uma perspectiva de continuidade, de futuro. Bom, para Kardec, hoje nós já estamos no futuro há mais de 150 anos, né? Desde o seu desencarne. Então vamos lá. Inicialmente, né? Primeiramente, quando Kardec vai fazendo os estudos no Livro dos Espíritos, ele começa com Deus, em algum momento ele chega no Espírito. E ele aí faz algumas perguntas básicas, temos aqui duas. Como podemos definir os espíritos? E a resposta que vem da espiritualidade superior é que os espíritos são os seres inteligentes da criação. Eles povoam o universo além do mundo material. Aqui poderíamos fazer uma série de considerações das perguntas que ele faz, levando em consideração que eles afirmam de imediato que o importante, básico, o essencial é o mundo espiritual, que Kardec muitas vezes denomina como mundo moral, e este sim o principal. E chegam a dizer, inclusive, que no desaparecimento dos mundos materiais, isso não faria uma diferença fundamental para os espíritos. Obviamente, nós sabemos que o espírito, ele utiliza-se da matéria para o seu processo evolutivo, então tem uma finalidade. Agora, é interessante, e eu vou deixar esse registro aqui para a gente refletir, e lá no final nós vamos ter que voltar a esse ponto aqui. Kardec faz a seguinte pergunta no Livro dos Espíritos, na questão 88. Os espíritos têm uma forma determinada, limitada e constante? Então ele, curioso, queria saber, né? E a resposta que ele recebe da espiritualidade superior é a seguinte, né? Aos vossos olhos, não. Aos nossos, sim. Quer dizer, não temos sentidos para captar o espírito, tal como ele pode se apresentar. Mas aí eles dão uma ideia. Eles são, se o quiserdes, uma flama, um clarão ou uma centelha etérea. Bom, clarão, centelha, tudo isso faz referência a calor, eletricidade, energia. Vamos ver isso lá adiante, mas fica o registro aqui apenas para nossa já atenção. Obviamente, entre o espírito, né? A visão tradicional, né? Na verdade, a visão tradicional é eu sou um corpo humano e parece que eu tenho uma alma. É assim que as pessoas tratam isso. A alma, todo mundo olha para cima assim, como se fosse alguma coisa não muito claramente definida e fica por aí. Bom, o corpo humano, a biologia, a química, a ciência, a medicina de uma forma geral, né, vem avançando em pesquisas e sabe cada vez mais a respeito da nossa composição química, biológica, física, nossa estrutura molecular. Graças a Deus, através da pesquisa, pouco a pouco vamos conhecendo a parte física, material da nossa estrutura como seres humanos, seres imortais. E aí vamos conhecendo os departamentos, os sistemas, os processos glandulares, estrutura óssea, sanguínea, tudo isso está lá dentro da ciência. Porém, a doutrina, Kardec cria
para, pelo menos, a civilização ocidental, uma novidade. Né? É o perispírito. E como é que ele surge? Bom, depois nós vamos ver isso com mais clareza também. Mas, olha lá a pergunta. Desconfiado ou sabendo, ele faz a pergunta. O espírito propriamente dito, questão 93 do Livro dos Espíritos, vive a descoberto ou, como pretendem alguns, envolvido por alguma substância? E aí a resposta vem. O espírito é envolvido por uma substância que é vaporosa para ti, mas ainda bastante grosseira para nós. Mais uma vez fica a questão da percepção humana, os olhos humanos, versus os olhos, a visão espiritual plena, ampla, de espíritos superiores. E ele completa. É uma substância suficientemente vaporosa, entretanto, para que ele possa elevar-se na atmosfera e transportar-se para onde quiser. Então, estão dizendo isso. Obviamente, aqui nós sabemos o seguinte, né? E Kardec vai informar isso lá na frente. Essa questão da locomoção, da facilidade, depende do grau de adiantamento do espírito. Quanto mais evoluído, mais ele flui mais rápido, mais leve, tudo funciona. Quanto menos evoluído, mais denso, menos luminoso e assim por diante. E, como uma observação dentro ainda do corpo da questão 93, Kardec diz o seguinte, né? E aí ele cria o termo perispírito. Como a semente de um fruto é envolvida pelo perisperma, o espírito é revestido de um envoltório, que por comparação se pode chamar perispírito. Essa é a origem do nome, né? É uma criação, né, de Allan Kardec. Vamos adiante. Na Gênese, seu capítulo 11, porque as pessoas às vezes não entendem bem, né? Mas toda essa relação, né? O laço intermediário entre o espírito e o corpo, o perispírito, isso está bem detalhado na doutrina. Nós vamos nos abster de comentar, porque tanto no Livro dos Espíritos, quanto no Livro dos Médiuns, quanto na Gênese, isso está bastante detalhado. Mas, na Gênesis, é apresentado aqui um fato, até para a gente falar um pouco sobre outras coisas, da importância do perispírito e desmistificar certos conceitos que as pessoas adotam. Diz o seguinte: quando o espírito deve se encarnar num corpo humano em vias de formação, um laço fluídico, olha atenção pessoal, um laço fluídico, que nada mais é senão uma expansão do seu perispírito, o liga ao germen em cuja direção ele se sente atraído por uma força irresistível desde o momento da concepção. Então aí está o perispírito orientando junto, no momento, no ato da concepção, da fecundação do óvulo pelo espermatozoide, temos um espírito conectado. Então, dentro da doutrina espírita, uma doutrina absolutamente cristã, o aborto é algo inconcebível em qualquer circunstância. E gostaríamos de deixar isso aqui claro. Essa é a nossa posição, minha pessoal, mas com certeza a da doutrina espírita e do cristianismo propriamente dito. Então, o que diz aqui? À medida que o germe se desenvolve, firma-se o laço, sob influência do princípio vital material do germe, o perispírito, que possui certas propriedades da matéria, se une molécula por molécula ao corpo que o forma. Então aqui nós temos, né, uma clareza da importância
do perispírito no processo do nascimento. Lá adiante nós vamos ver mais detalhes sobre isso. Também nesse mesmo capítulo adiante, mostra que o fenômeno da morte, também com o falecimento do corpo, etc. e tal, também não há razão. Como a vida provocou o laço de ligação do perispírito com o corpo, a ausência da vida faz com que ele se retire. Tudo isso está explicado lá na Gênesis, no capítulo 11, no item 18, para depois estudo, análise de vocês. Mas, então, aqui, nosso comentário a respeito do perispírito, em relação à vida, aborto nunca, eutanásia nunca, suicídio nunca, porque está lá a vida ligada. E aí a gente observa na literatura, né, não só no Livro dos Espíritos, ou Livro dos Médiuns, na Gênesis, né, no próprio Evangelho tem comentários, na Revista Espírita uma infinidade de comentários. A gente vê que Kardec se dedicou a pesquisar o perispírito, fez muitas experiências, né? E ele chega à conclusão depois, né, que o perispírito tem uma série de propriedades: plasticidade, densidade, luminosidade, ponderabilidade, mobilidade, entre várias outras. Há uma lista infindável. Agora, essas propriedades, para fins práticos do exercício da mediunidade, do tratamento dos pacientes, das curas, são informações importantes, mas insuficientes para que possamos ter sucesso nas terapias que nos propusermos através da utilização dos fluidos, do magnetismo, dos passes, das sessões de tratamento, né? Então, são informações básicas e importantes. Na verdade, o que todas essas características identificadas por Kardec mostram é o seguinte: quanto mais evoluído o espírito, mais sutil, mais etéreo, mais bonito, mais rápido, menos denso, e ao contrário também, na verdade, quanto mais grosseiro o espírito, né, ele é mais pesado, o odor dele não é tão agradável, e assim por diante. A sua luminosidade às vezes inexiste. Então, na verdade, são características do espírito, do perispírito ali marcadas, que para os médiuns videntes tem alguma informação, para os sonâmbulos também tem alguma informação, mas que na prática da mediunidade curadora, nem sempre daí se tiram grandes proveitos. E vamos tentar entender por quê, e Kardec sinaliza lá na frente. De onde tira, pergunta Kardec no item 94, na questão 94 do item do Livro dos Espíritos, de onde tira o espírito o seu envoltório semimaterial? E aí a resposta é do fluido universal de cada globo. É por isso que ele não é o mesmo em todos os mundos. Passando de um mundo para o outro, o espírito muda de envoltório como mudar de roupa. Diz isso ele no Livro dos Espíritos, saindo lá em 1857. Ele ratifica esse conceito 11 anos depois, né, na Gênesis, 1868. E diz: ao deixar a Terra, o espírito aí deixa seu envoltório fluídico e reveste um outro, apropriado ao mundo onde deva ir. Isso está na Gênesis, no capítulo 14, item 4, na sua frase final. E aqui, então, por quê? Obviamente que nem todos os orbes, nem todos os planetas, nem todos os mundos têm a mesma configuração em termos de elementos químicos. Oxigênio, hidrogênio, azoto, todos os demais da tabela periódica. Então, o que acontece?
o perispírito que se presta no planeta Terra muitas vezes seria inútil, impensável num planeta mais denso ou menos denso, porque lá a composição daquele orbe predominantemente é de outros elementos, às vezes talvez alguns que estão aqui nem estejam lá presentes. É a história do peixe respirar fora d'água ou nós respirarmos dentro d'água. Não é adaptável. Então, nesse aspecto, ele diz que o perispírito aí fica para se formar no outro com os elementos daquele planeta. Tudo estava indo muito bem até a hora que eu leio o seguinte, também na Gênesis. O espiritismo experimental estudou as propriedades dos fluidos espirituais e sua ação sobre a matéria. Demonstrou a existência do perispírito. Olha o que ele escreve agora. Suspeitado desde a antiguidade e designado por São Paulo pelo nome de corpo espiritual. Aqui uma observação. Paulo é indiscutível, ninguém vai botar dúvida naquilo que ele disse, né? Sabemos da grandeza desse espírito. E aí ele diz, isto é, o corpo fluídico da alma, depois da destruição do corpo tangível. E agora que vem a frase que complica essa nossa discussão. Sabemos hoje, diz ele na Gênesis, 11 anos depois, em 1868, que esse invólucro é inseparável da alma. Bom, aqui já complicou, né? Se ele deixa ir para viver no outro mundo e ao mesmo tempo ele é inseparável, complicou. Vamos ler a frase toda. Sabemos hoje que esse invólucro é inseparável da alma, forma um dos elementos constitutivos do ser humano. É o veículo de transmissão do pensamento e, durante a vida corporal, serve de liame entre o espírito e a matéria. E aí, como é que nós vamos resolver essa aparente contradição, queridos amigos? Porque não basta ler, é preciso refletir e ponderar. Essa é a proposta do codificador. Ele pede que a gente construa uma fé raciocinada. E aqui nós temos duas afirmações que, de alguma forma, poderiam colidir se nós não conseguirmos fazer uma leitura mais aprofundada, uma reflexão e ler nas entrelinhas. Nós conhecemos a grandeza, a sabedoria e a humildade de Kardec. E olha o que ele diz sobre o assunto. Isso está no Livro dos Médiuns, já no capítulo 1, inicialmente, item 3. Não conhecemos ainda a natureza íntima do perispírito, mas podemos supô-lo constituído de substância elétrica ou de outra espécie de matéria tão sutil como essa. Lembra lá dos espíritos, da centelha, da flama, do faísca? Mas podemos supô-lo constituído de substância elétrica. Vamos deixar aí para vocês pensarem. Depois ele diz assim, olha que interessante. Este último, o espírito, embora fluídico, etéreo, vaporoso, invisível para nós, em seu estado normal, é também material, apesar de não termos, até o presente momento, podido captá-lo e submetê-lo à análise. Isso está no Livro dos Médiuns, no item 54, em parte do 2º parágrafo. Então aqui, ele mais uma vez ratifica que não teve tempo, oportunidade, usando dos seus tradicionais, sérios, rígidos e acertados critérios, fazer a pesquisa completa. Mas aqui ele deixa duas coisas
para a gente pensar. Ele diz assim, embora fluídico, é também material. Quer dizer, então o perispírito, ele é fluídico e é material. Confuso, né? Porque ou ele é fluídico, ou ele é material. Precisamos entender isso. Ao olhar isso como um todo, geram certas confusões, certas dúvidas. Então vamos pensar. Bom, eu preciso dizer para vocês que nós consideramos Allan Kardec como a base sólida, principal, aquela que é sempre segura em tudo que se relacione com os ensinamentos, princípios e pilares da doutrina espírita. Não tem discussão. Quem um dia diz que não estudou Kardec, ou que Kardec está ultrapassado, não entendeu nada. Não sabe qual é o papel do nosso querido codificador. Aliás, Emmanuel, a caminho da luz, diz que um dos mais ilustres discípulos do Cristo desceu ao planeta, fazendo referência a Allan Kardec. Ou seja, um dos mais ilustres tem que ser alguém do nível de Paulo, de Pedro, João, ou Buda, Krishna. Tem que ser alguém, um luminar, alguém, um dos mais ilustres discípulos do Cristo, desce ao planeta. Então, não se pode discutir a grandeza desse espírito. Agora, ele próprio, e eu vou mostrar aqui para vocês umas 2, 3, 4 folhas seguidas, en passant, para a gente não prolongar muito, mas ele próprio, numa série de frases, ele, ao longo de toda a obra, por modéstia, por acerto, por equilíbrio, por humildade, bom senso, ele categoricamente sempre se coloca, né, de uma forma razoável para a compreensão. Então, ele sempre diz o seguinte: eu estou estabelecendo as bases de uma doutrina, essa é a minha missão. Eu estou construindo a estrutura, a base, os pilares. Muito mais tem que vir, muito mais virá. Então, ele, na verdade, sistematicamente dizia que ao futuro outras coisas, por força do estudo do homem, seriam trazidas, aprendidas, reveladas, que nada estava esgotado. Vamos ver algumas das suas frases. Ele diz assim, no Livro dos Médiuns, no item 35, nesse particular, não indicamos e não criticamos nenhuma obra, pois não queremos influir em nada na opinião que se possa formar. Olha a grandeza dele. Naquela época, muitas coisas se falavam a respeito da doutrina espírita, a favor e contra. E aí ele diz que ele não vai opinar. Ele diz assim, levando a nossa pedra ao edifício, quer dizer, eu estou dando a minha contribuição, eu, espírito, eu, Kardec, estou dando a minha contribuição. E vou tomar apenas a responsabilidade, o meu lugar, em relação ao que eu estou colocando aqui. E aí ele diz, não nos cabe, ao mesmo tempo, ser parte e juiz. E não temos a pretensão ridícula de ser o único a dispensar a luz. Cabe ao leitor separar o bom do mal, o verdadeiro do falso. Depois ele diz assim, no livro ainda no Livro dos Médiuns, no item 343, muitas pessoas pensam que o Livro dos Espíritos esgotou a série de questões de moral e filosofia. Isto é um engano. E por isso mesmo pode ser útil a indicação da fonte de que se podem tirar novos temas de estudo, por assim dizer, ilimitados. Então, quando, com todo o respeito, a luminares do nosso espiritismo no Brasil, pessoas que têm obras extraordinárias que nós respeitamos e admiramos, frequentemente ficam dizendo isso é doutrina espírita, isso não é doutrina espírita. Eles deveriam seguir os ensinamentos de Kardec, que se absteve de dar opiniões, principalmente sobre aquilo que não conhecem ou não conheciam. E Kardec diz que as fontes são ilimitadas.
Olha o que ele diz disse na Gênesis, no capítulo 13, item 8. Todavia, como o Espiritismo não tem a pretensão de dar a última palavra sobre todas as coisas, mesmo sobre aquelas que são de sua competência, não se dá a posição de regulador absoluto do possível e deixa de lado os conhecimentos reservados ao futuro. Olha quanto bom senso. Obviamente, ele sabia que naquela época, 1857, 58, 60, 68, muito mais estaria para ser aprendido, conhecido, revelado. Então, o conhecimento é ilimitado. Se nós estamos aqui no mundo de provas e expiações, que equivaleria a uma escola de ensino fundamental, a gente não espera ter mais conhecimentos no ensino médio, na universidade, na pós-graduação, no mestrado, no doutorado e na pesquisa infinita. E ele deixa a porta aberta. E tem tantos companheiros nossos na doutrina dizendo isso é espiritismo, isso não é espiritismo, fixado lá como se aquilo fosse só aquilo, sem fazer uma reflexão. Essa não era a proposta do codificador e está aqui escrito na sua obra. Eu vou ler mais. A doutrina não foi ditada completa, nem posta a crença cega, porque ela é deduzida do trabalho do homem, da observação dos fatos. Aí eu pergunto para vocês, o trabalho já acabou? Não existem mais fatos para serem observados? E aí ele diz, os fatos que os espíritos lhes põem sobre os olhos pelas instruções que eles dão. Os espíritos pararam de dar instrução ou colocar fatos para nossa observação? Nunca, jamais. Então não se pode fechar a questão em 1869, quando Kardec desencarnou. Sim, ele é a base sólida, verdadeira, única. Aceitamos, respeitamos, seguimos. Mas não é assim. Ele está dizendo que não é assim. Olha só o que ele diz. Instruções estas que o homem estuda, compara, e das quais tira ele mesmo as suas conclusões e aplicações. Numa palavra, o que caracteriza a revelação espírita é que a sua origem é divina, que a iniciativa pertence aos espíritos e que a sua elaboração é trabalho do homem. Diz ele isso na Gênesis, no seu primeiro capítulo, no item 13. Depois ele diz de novo, no item 14. É rigorosamente exato, portanto, dizer que o espiritismo é uma ciência de observação. Nós temos tantas instituições espíritas espalhadas pelo mundo, no Brasil, incontáveis. Paramos de observar? Fica a pergunta. Kardec diz o seguinte na Gênesis, no capítulo 1, no seu item 50. Os espíritos não ensinam, senão o que é necessário para guiar no caminho da verdade. Mas eles se abstêm de revelar o que o homem pode descobrir por si mesmo. Estamos descobrindo alguma coisa? Buscando descobrir? O homem pode descobrir por si mesmo, deixando-lhe o cuidado de discutir, verificar e submeter tudo ao cadinho da razão, deixando mesmo, muitas vezes, que adquira experiência à sua custa. Fornecem-lhe o princípio, os materiais. A ele, homem, cabe aproveitá-los e pô-los a funcionar. Temos sido diligentes no que diz respeito a isso. Ainda, na Gênesis, capítulo 1, item 52, convém notar, além disso, que em nenhuma parte o ensino espírita foi ministrado de maneira completa, diz o codificador. Lá, algumas frases adiante, ele diz, e é por essa maneira
que ainda prossegue, pois nem tudo foi revelado. Precisa maior clareza? Quando, isso não é Kardec. Kardec não disse isso. Claro que ele não disse, não poderia dizer, não teve tempo. Não teve tempo. Fez um trabalho extraordinário. Trabalho de Hércules. Tem os 12 trabalhos de Hércules, foram os 12 anos de Kardec. 12 anos extraordinários, espetaculares. Uma fábula de trabalho. Mas não podia escrever tudo. No próprio funeral dele, Camille Flammarion diz que ele estava entregue, né, na intenção de preparar uma obra a respeito do magnetismo, porque já sentia necessidade de falar sobre isso. Era um trabalhador de 24 horas lutando contra a informação, o tempo e todas as limitações da época. Hoje em dia é muito fácil. É WhatsApp, é mensagem, é e-mail, é telefone, tudo é fácil. Naquela época, como é que era? Luz de vela, correio, cavalo, navio, a vapor. Não tinha avião. As coisas demoravam muito. Inacreditável que ele conseguiu fazer. Não dava para escrever tudo, botar tudo. É compreensível isso. Não se poderia pedir mais a um espírito tão dedicado, valoroso como o nosso professor. Depois ele diz assim, um outro caráter da revelação espírita e que ressalta as condições mesmas nas quais ela se produz é que, apoiando-se sobre fatos, ela é e não pode deixar de ser, senão, essencialmente progressiva. O que significa uma coisa progressiva? Que está em constante evolução. Como todas as ciências de observação, a doutrina espírita, por sua essência, ela contrai aliança com a ciência, a qual, sendo a exposição das leis da natureza, numa certa ordem de fatos, não pode ser contrária à vontade de Deus, o autor das leis. O que a ciência evoluiu de 1869 para cá? Muito. Se a doutrina espírita contraiu aliança com a ciência, o que a ciência está descobrindo tem que ser incorporado ao corpo doutrinário. As descobertas da ciência glorificaram Deus, em lugar de o rebaixar. Elas não destroem, senão o que os homens edificaram sob ideias falsas que eles fizeram de Deus. Olha o que ele diz agora. O Espiritismo, marchando com o progresso, jamais será ultrapassado. Porque, se novas descobertas demonstrassem estar em erro sobre um certo ponto, ele se modificaria. Olha que grandeza, olha que humildade. Até hoje não houve nenhum ponto modificado. Nós precisamos ser corretos e justos. Mas ele admite a hipótese por precaução, modéstia, discernimento. Se uma nova verdade se revelar, ele a aceitará. A Gênesis, capítulo 1, item 55. Então, olha só o que o nosso codificador diz a respeito do que haveria de acontecer por força da nossa participação, do homem, do espírita, que quer aprender, estudar e ajudar a desenvolver o corpo doutrinário. E ele diz mais, lançar anátema ao progresso como inimigo da religião é lançar anátema à própria obra de Deus. Ademais, é isso completamente inútil, pois todos os anátemas do mundo não impedirão que a ciência caminhe e que a verdade venha à luz do dia. Se a religião se recusar a caminhar com a ciência prosseguirá sozinha. Gênesis, capítulo 4, item 9. Somente as religiões estacionárias podem temer as descobertas da ciência. Essas descobertas não são funestas, senão aos que se distanciam das ideias progressistas, imobilizando-se no
no absolutismo de suas crenças. Uma religião que não estivesse em contradição com as leis da natureza, nada teria que temer do progresso e seria invulnerável. A Gênese, capítulo 4, item 10. E, para fechar essa parte, mais vale rejeitar 10 verdades do que admitir uma única mentira, uma única teoria falsa. Essa é uma frase do espírito Erasto, discípulo de Paulo, que Kardec adotou para a constituição da doutrina espírita de uma forma ainda mais forte, porque ele diz: mais vale rejeitar 99 verdades do que aceitar uma mentira. E aí todo mundo fica aí. Só que ele adiante, ele diz o seguinte, ele complementa: pois aquilo que é verdade, uma verdade absoluta, mesmo que seja momentaneamente rejeitado, não aceito, acabará por se impor, porque não se pode esconder a verdade para sempre de todo mundo o tempo todo. Então tem coisas que agora não é possível, mas lá na frente vai se revelar, não adianta, não se pode tapar o sol com a peneira. Fica evidente que Kardec, com algumas afirmações que ele deixou lá nas entrelinhas, sabia muito mais sobre o assunto perispírito do que está nas suas obras. Em especial, se a gente se lembrar das suas longas experiências com o magnetismo, com o sonambulismo, que ele diz natural, ou magnético, ou induzido, que diz que sempre leva ao mesmo resultado, né? E ele afirma isso várias vezes em várias obras, onde o médium vidente, né? O médium vidente, o sonambúlico, né? Eles têm maior campo de visão para observar o perispírito, porque eles estão na dimensão espiritual. E essa é a visão outra. E a pergunta é o que nós temos feito a respeito disso. Né? Porque só observando no plano extrafísico, nós vamos ter condições de penetrar, conhecer e saber mais a respeito do perispírito. Nós vamos ver a importância. E quem vai estabelecer essa importância é Allan Kardec. Nós acreditamos, eu pessoalmente, que por prudência ou por uma recomendação do Espírito da Verdade, diante da situação que havia na França naquela época, na sociedade como um todo, uma sociedade ainda materialista, que já tinha dificuldades até para entender a própria alma, corpo, alma. Quantos materialistas acham que morreu, acabou, não entendem a alma, a imortalidade? Bom, quando Kardec introduz genericamente o conceito de perispírito, ele já coloca alguma coisa extremamente avançada e inovadora para aquela época. Porque as pessoas que nem acreditavam no espírito agora tinham que acreditar num intermediário, né? Espírito, corpo, mas entre eles tem um intermediário que faz todo um processo de trabalho para um lado e para o outro. Né? E achamos também, eu acho pessoalmente, né, que ele não teve o tempo necessário para analisar todos os elementos, como ele mesmo confessou 2, 3 vezes, para ver o perispírito, seus compartimentos, suas propriedades, etc. e tal, dentro dos mesmos critérios que ele estabeleceu para formar o corpo doutrinário. Né? Então, ele usou de critérios muito rígidos. Talvez não tenha tido informações completas e, por conta disso, ele deixou o termo genérico, né, e optou por deixar para o futuro, para nós, o seu detalhamento, sua maior compreensão. E aqui eu já deixo uma pergunta para vocês pensarem. De que adiantaria a física, a ciência em geral, saber da existência do átomo, sem que a gente pudesse decompô-lo, conhecer suas partes, componentes, propriedades, o que cada uma faz, como cada uma se movimenta, o que ela produz ou não produz, né? Sem a gente buscar essas camadas inferiores, esses elementos
as múltiplas possibilidades que se podem realizar através do domínio do átomo para uma finalidade útil em benefício do ser humano ou da sociedade. A analogia é a mesma. Da mesma forma que o homem teve que pesquisar o átomo para, a partir daí, utilizá-lo de forma boa e útil, o desafio para o perispírito é idêntico. Vamos parar um minuto para vocês refletirem e, em seguida, nós retornamos.